Meu querido amigo, a paz do Senhor Jesus. Você sabe o que quer dizer agruras? Pois é, hoje vamos falar de agruras de um rei, mas a parte 2. Que diz assim o Salmo: Salva-me, ó Deus, pelo teu nome, e faz-me justiça pelo teu poder. Ó Deus, ouve a minha oração, inclina os teus ouvidos às palavras da minha boca, porque os estranhos se levantam contra mim, e tiranos procuram a minha vida. Não tem posto Deus perante os seus olhos. Eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor está com aqueles que sustêm a minha alma. Ele recompensará com o mal os meus inimigos. Destrói-os na tua verdade. Eu te oferecerei voluntariamente sacrifícios. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom, pois me tem livrado de toda angústia, e os meus olhos viram o meu desejo sobre os meus inimigos. Meu querido amigo, meu querido irmão, inicia-se aqui mais um vídeo do canal Discípulos de Cristo. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre agruras de um rei, a parte 2, porque já houve a parte 1. E lá nós aprendemos muitas coisas interessantes sobre a vida do rei Davi. Vamos só dar uma recapitulada? Começa ali no capítulo de 1 Samuel, no capítulo de 16, onde Davi é ungido rei. No capítulo 17, Davi enfrenta o filisteu, né? No capítulo 18, Saul inveja Davi, olha só, hein? Prometeu um monte de coisa e não cumpriu nada. No capítulo 20, Jonatas ajuda Davi, né? No capítulo 21, olha só, Davi tem aquele encontro ali com o Doeg, que é o X9, lembra do X9? Onde morrem ali os 85 sacerdotes, só Abiatar escapa. No capítulo 22, ele foge para a caverna de Adulão. E no capítulo 23 de 1 Samuel, ele faz o que deveria ter feito desde o começo. Já disse, Davi é um homem, um grande homem de Deus, e jamais você vai ouvir dos meus lábios eu criticar Davi. Apenas nós estamos trazendo aqui a trajetória do rei Davi, e nesse caso aqui, que é o vídeo anterior, nós aprendemos com os erros de Davi. E agora nós vamos aprender com os acertos. E a palavra de hoje começa exatamente em 1 Samuel, no capítulo 23 e no versículo 2. É exatamente onde nós paramos da outra vez. Exatamente. Olha só o que diz o texto bíblico. E consultou Davi ao Senhor, dizendo: Irei eu e ferirei estes filisteus? E disse o Senhor a Davi: Vai e ferirás os filisteus e livrarás Keila. Porém os homens de Davi lhe disseram: Eis que tememos aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra os esquadrões dos filisteus. Então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: Levanta-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus na tua mão. Olha só, todo esse sofrimento que Davi teve,
no vídeo de número 1, onde nós relatamos, foi porque ele esqueceu o básico. Realmente ele estava numa pressão muito grande. Perseguição, perdeu a mulher, perdeu a casa, ia perder a família, e ele esqueceu do básico, do princípio, que é o que nós temos que fazer todos os dias. Ele só veio aprender aqui no versículo 2, consultou ao Senhor. Então olha a situação. Keila, uma cidade, né? Estava ali dominada pelos filisteus. Os filisteus tinham o domínio do ferro, do aço. Não havia ferreiro em Israel. Os filisteus tinham monopólio. E aí então Davi consulta ao Senhor se ele deve ir com os seus 600 homens, livrar a cidade de Keila e enfrentar ali os esquadrões dos filisteus super armados, com escudos, com lanças, com espadas, e Davi com 600 homens foi lá livrar Keila. Ele estava pensando se ele deveria ir ou não, livrar Keila com 600 homens, com lanças apenas de madeira, com estilingues, e sabe-se lá que outro tipo de arma eles tinham lá. Com certeza não tinha nada com ferro, nada. Só Davi que tinha ali recebido do sacerdote a espada de Golias, só. Tirando isso, não tinha ali aço, não tinha ferro com os israelitas. E aí então no versículo 3, os soldados de Davi falam para ele assim: nós temos medo dos filisteus. Em outras palavras, o que eles disseram foi isso: nós temos medo dos filisteus aqui em Judá. Se eles vierem aqui, nós temos medo dele. Quanto mais nós irmos lá e expulsá-los de Keila. Não há sentido nós fazermos isso. E aí então Davi, novamente, porque a proporção era realmente enorme. Era mais ou menos comparado ali com Davi enfrentando o gigante Golias. Era um exército organizado, com armas, com aço, com ferro, com escudos, contra 600 homens, ali com lança talvez, com estilingue. Sabe-se lá que tipo de arma eles tinham. Sabemos que não tinham o domínio do ferro. E aí? Davi então faz novamente o que ele não fez no vídeo anterior inteiro, ele novamente faz aqui. Consultou ao Senhor novamente. E esse é o ponto. Você tem consultado ao Senhor sobre os teus atos? Você tem consultado a Deus para saber se o que você tem feito, se o que você tem praticado é da vontade do Senhor? Você tem consultado ao Senhor sobre os teus negócios? Você tem consultado ao Senhor sobre o teu vocabulário? Sobre as tuas falas? Sim, nós devemos consultar ao Senhor todos os dias. Eu, todas as noites, pela bondade de Deus, antes de eu me deitar, eu consulto o Espírito Santo. E peço para Ele me mostrar se durante o dia eu tive algum pensamento mau, alguma atitude má, algo que o magoou, algo que magoou, que tirou a santidade, que feriu a santidade dele. E é assim que ele me mostra, eu peço-lhe perdão e peço para que ele me dê força, sabedoria e discernimento para que no próximo dia eu não venha cometer tais atos de novo. E então Davi aqui, ele vai lá, consulta, e vai lá, e Deus fala assim: vai lá em Keila, vai lá que você, com esses 600 homens aí, vocês vão livrar Keila.
Meus queridos, entenda uma coisa. Um homem, ele pode perder qualquer coisa na sua vida. Melhor dizendo, um homem está sujeito a perder qualquer coisa na sua vida. Mas para que você não perca, para que você não tenha um estrago na sua vida, nunca perca a sua fé. Nunca. Porque a fé é a base do ser humano. É a fé que nos traz, que nos aproxima de Deus. Nunca duvide de Deus. Deus é o Deus do impossível. Deus é o Deus do impossível. Militarmente falando, era ridículo o que Davi estava fazendo. Era loucura, militarmente falando. É aproximadamente como se fosse o Brasil. A comparação é boa. Como se fosse o exército brasileiro, né, enfrentando o exército dos Estados Unidos. É mais ou menos isso que Davi estava fazendo ali. Era mais ou menos isso. E Deus falou, vai lá libertar a cidade de Keila, porque eu não quero a cidade de Keila sob o domínio dos filisteus. Vai lá e liberta. E então Davi vai lá com os seus 600 homens, né? Olha aqui o versículo 5. Então Davi partiu com os seus homens a Keila e pelejou contra os filisteus e levou os gados e fez grandes estragos entre eles. E Davi livrou os moradores de Keila. Pronto. Tudo certo. Agora o nosso rei começou a ter, além das aguras, ele começou a ter as doçuras de um rei. Pronto. Já começou, aqui ele começa a fazer tudo certo. Consultou o Senhor, os soldados vieram para cima dele, ele consultou o Senhor de novo, vai lá, convenceu os soldados, foram lá, colocaram os filisteus para correr de Keila. E aí então, livrou os moradores dessa cidade, chamada Keila, e vai tudo certo. Grande gado, grande despojo de guerra, pronto. O que vocês acham que os moradores de Keila queriam fazer com Davi? Não deixar ele embora nunca mais. Você agora é o nosso prefeito, é o nosso presidente, você é o dono dessa cidade. E Davi gostou. Não, isso não está no texto bíblico, mas subentende-se que é isso. É óbvio, é uma coisa óbvia. Você tem um poder militar que te liberta de uma escravidão de outros povos, você vai querer que esse poder vá embora? Mas jamais, jamais. E aí então Davi estava ali tranquilo, já tinha saído das aguras e entrado nas doçuras de um rei. Até que ele recebe uma mensagem. Saul, sabendo que Davi estava em Keila, vamos lá no versículo 7. E foi anunciado a Saul que Davi era vindo a Keila. E disse Saul, Deus o entregou nas minhas mãos, pois está encerrado, entrando numa cidade de portas e ferrolhos. Ou seja, Davi estava numa cidade que tinha muro, que era murada, que tinha portas. Era só Davi cercar, era só Saul cercar a cidade e pronto. Ele conseguiria ali derrotar Davi. Mais uma vez começam as aguras desse rei. E aí então Davi, ele fica ali preocupado e tudo, o que eu faço? E E aí o que ele faz novamente? Consultou ao Senhor. Olha, aquele passado ali dele, ele aprendeu bastante coisa, hein? Ele aprendeu bastante coisa. Vamos lá no versículo 10, ver o que ele fez? E disse Davi, ó Senhor Deus de Israel,
teu servo de certo tem ouvido que Saul procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão os cidadãos de Keila na sua mão? Descerá Saul, como o teu servo tem ouvido? Ah, Senhor Deus de Israel, faze-o saber ao teu servo. E disse o Senhor, descerá. Versículo 12. Disse mais Davi, entregar-me-iam os cidadãos de Keila a mim e aos meus homens nas mãos de Saul? E disse o Senhor, entregaria. Então se levantou Davi com os seus homens, uns 600, e saíram de Keila e foram-se aonde puderam. E sendo anunciado a Saul que Davi escapara de Keila, cessou de sair contra ele. Está vendo como é bom consultar o Senhor? 10 minutos atrás, eles queriam ter ele como prefeito, como rei da cidade. Agora é anunciado que Saul, com seus homens, vem prender Davi ali em Keila. E então, mais uma vez, ele faz o correto. Percebe que nesse relato ele já fez isso 3 vezes? Consultou o Senhor? Olha só que tremendo. E aí o que acontece com o nosso rei? Volta para o deserto. Porque o deserto é um lugar hostil. E ali Saul não ia guerrear com Davi no deserto, não ia. Então Davi vai num ambiente onde não é possível Saul entrar em batalha com ele. Mas Saul continua. Saul ele está determinado ali a acabar com a vida de Davi. E olha só o que acontece ali no versículo 17. Quando Jonatas encontra Davi pela última vez. Foi a última vez que eles se encontraram. Versículo 16, para ficar melhor. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi ao bosque, e fortaleceu a sua mão em Deus. Disse, não temas, que não te achará a mão de Saul, meu pai. Porém reinarás sobre Israel, e eu serei contigo segundo o que também Saul, meu pai, bem sabe. Meus irmãos, que coisa, hein? Jonatas era o escolhido para reinar no lugar de seu pai. Mas ele tinha tanta convicção que Deus era com Davi, que ele disse, meu pai não reinará. Meu pai não reinará. O reino dele já se acabou. E por certo, você vai ser o rei e eu serei o segundo ali contigo. Eu serei o seu braço direito. Mas infelizmente, Jonatas foi a última vez que ele se encontra com Davi aqui. Nunca mais eles se viram, porque depois Jonatas morreu na batalha. Versículo 26. Olha o que diz o versículo 26. E Saul, quando Saul volta a perseguir Davi, tá? Saul volta a perseguição de Davi. E Saul, indo desta banda do monte, e Davi os seus homens da outra banda do monte. E sucedeu que Davi apressou a escapar de Saul. Saul, porém, e os seus homens cercaram Davi para lançar mão deles. Então veio o mensageiro a Saul dizendo, apressa-te, vem, porque os filisteus com ímpeto entram na terra. Então, quando Saul estava ali próximo de Davi para o destruir, recebe um mensageiro que diz, olha, os filisteus estão entrando lá no reino. E aí então Saul volta com os seus homens para defender o reino e cessa mais uma vez a perseguição a Davi. Mas Saul, ele era um homem obstinado, né? Ele era um homem totalmente fora dos caminhos do Senhor, ele havia perdido totalmente a direção dos caminhos do Senhor,
E aí ele foi lá, organizou a casa e tudo. E nesse momento, Davi, com tristeza no coração, porque ele já saiu de Keila, foi para o deserto. Quando Jonatas vai encontrar Davi, por certo Saul mandou espias, porque logo em seguida Saul já sabia onde Davi estava e foi lhe cercar ele. Foi então que Davi escreve o Salmo 54, que é o salmo que nós lemos aqui na abertura, né? E aí então nós vamos entender agora o desfecho dessa história e a grandeza do rei Davi. Capítulo 24, versículo 1. Sucedeu que, voltando Saul de perseguir os filisteus, lhes anunciaram dizendo: eis que Davi está no deserto de En-gedi. E aí então Saul volta ali mais uma vez para perseguir Davi. Mais uma vez. Que paciência que Davi tinha. Davi era um homem hábil de guerra. Davi era um excelente guerreiro. Davi tinha destruído Golias. E Davi não levantava a espada contra Saul. E Davi e os seus homens ali tinham cavernas enormes. E Davi e os seus homens se escondem ali numa caverna. Quando Saul chega ali naquele local para enfrentar Davi, ele tem vontade de fazer o número 2. E aí então ele entra dentro da caverna para fazer as suas necessidades ali. Quem que está lá dentro da caverna? Davi e os seus homens. E então olha o que os homens de Davi falam para ele, no versículo 4. Então os homens de Davi lhe disseram: eis aqui o dia do qual o Senhor te diz: eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e far-lhe-ás como te parecer bem a teus olhos. E levantou-se Davi e mansamente cortou a orla do manto de Saul. Irmãos, vamos entender agora o que Davi fez. Davi mata o gigante Golias, recebe a promessa de isenção de imposto, casa com a filha de Saul, com a Mical, foge da sua casa pela janela, descendo numa tesoura, né? Aquelas cordas de lençóis, sei lá, acho que não foi tesoura, acho que foi corda mesmo. Ele foge de Saul. Saul persegue ele. Saul manda matar os sacerdotes. Davi vai lá, livra Keila. Saul vai perseguir ele em Keila. Davi deixa Keila, vai para o deserto. Saul vai perseguir Davi no deserto. Davi se esconde numa caverna de Saul, e Saul entra dentro dessa caverna, distraído ali, achando que não tinha ninguém na caverna. E Davi com a sua espada na mão. Os amigos de Davi diziam: é o Deus, o Senhor colocou o teu inimigo aí, ó. Meus irmãos, era legítimo aos olhos dos homens. Ele tinha a aprovação dos seus soldados. Era algo legítimo aos olhos dos homens. Mas Davi é um homem segundo o coração de Deus. Davi estava em comunhão íntima com o Senhor. Davi tinha o Espírito Santo. O próximo vídeo nós vamos falar sobre o Espírito Santo. E Davi, então, na hora que ele pega a espada ali para matar Saul, ele não mata, ele corta um pedacinho do seu manto. Manto, na tipologia bíblica, quer dizer autoridade. Já falamos um vídeo só sobre manto aqui nesse canal, um vídeo muito bom. Fala sobre o manto que estava sobre Bartimeu, o manto de Elias, o manto de Jesus.
Na orla dos mantos dos judeus tinham franjinhas que simbolizavam ali a palavra de Deus. E Davi vai e corta. E quando Davi corta aquilo, ele se sente muito mal. Se sente muito mal. Porque ele estava tocando no ungido de Deus. O ungido de Deus. Saul poderia cometer os erros que ele quisesse, mas isso não o tirava da posição de ungido de Deus. E Davi também era ungido de Deus. E aí Davi se sente muito mal, e aí nós temos uma declaração muito bonita aqui de Davi, que ele diz assim, após ele cortar a orla do manto de Saul. Versículo 5. Sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi por ter cortado a orla do manto de Saul. Ele cortou a orla. Ele não tirou um dedo, não tirou uma unha, não tirou um fio de cabelo de Saul. E olha o que ele diz aqui. E disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Vocês notem, irmãos, que Saul estava totalmente fora dos caminhos do Senhor, mas Davi não levantava a mão. O que nós aprendemos com isso? Que a justiça vem de Deus. Nunca se levante contra o seu irmão. Nunca se levante com aquele que foi remido e salvo no sangue de Jesus. Nunca se levante contra o seu pastor. Nunca se levante contra autoridade nenhuma. Porque esse homem tinha uma legitimidade muito grande para matar Saul. Ele tinha aprovação social, inclusive para matar Saul. E nós vivemos épocas de aprovação social. E ele sentiu-se muito mal, porque o Espírito Santo habitava em Davi. Permita que o Espírito Santo habite em você e mostre as veredas, os caminhos que você está seguindo. Versículo 7. E com estas palavras, Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. E Saul se levantou da caverna e prosseguiu o seu caminho. Versículo 8. Depois também Davi se levantou e saiu da caverna e gritou por detrás de Saul, dizendo: Rei, meu senhor! E Saul, olhando para trás, viu Davi. Davi se inclinou com o rosto em terra e prostrou. E disse Davi a Saul: por que dás tu ouvido às palavras dos homens que dizem: eis que Davi procura o teu mal? Eis que este dia os teus olhos viram o Senhor. Hoje te pôs em minhas mãos nesta caverna, e alguns disseram que te matassem. Porém a minha mão te poupou, porque disse: não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois é ungido do Senhor. Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão. Porque cortando-te eu a orla do manto, te não matei. Adverte, pois, e vê que não há na minha mão nem mal, nem prevaricação nenhuma. E não pequei contra ti, porém tu andas à caça da minha vida para me tirares. Julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor de ti, porém a minha mão não será contra ti. É forte, irmãos. É algo que eu me emociono muito de ver a nobreza desse homem. E aí então Saul fala frases para Davi muito fortes aqui,
pedindo perdão, dizendo que Davi, que versículo 17, mais justo és do que eu, pois tu me recompensaste com o bem, e eu te recompensei com o mal. Saul percebeu que não tinha mais como ele perseguir Davi. Saul percebeu que Deus era com Davi. E mesmo naquela situação, Saul ainda pede para Davi, para ele jurar algo, versículo 21. Portanto, agora jura-me pelo Senhor, que não desarraigarás a minha semente depois de mim, nem desfarás o meu nome da casa de meu pai. Então jurou Davi a Saul, e foi Saul para sua casa, porém Davi e os seus homens subiram ao lugar forte. Esta foi a última vez que Davi falou com Saul. Depois Saul morreu na batalha. O que nós aprendemos nesse vídeo, meus queridos, é que pode haver a perseguição que for na sua vida. O Senhor é a tua justiça. Nunca pague o mal com o mal. Pague o mal com o bem. Nunca aceite que alguém venha falar mal de autoridades para você. Você, jovem, honra teu pai e tua mãe. Honre ao máximo que você puder, porque eles são autoridades sobre sua vida. Você, esposa, honra o teu marido, porque o seu marido é autoridade sobre sua vida, segundo as Sagradas Escrituras. Não é segundo o irmão Reinaldo, nem segundo os pensamentos desse mundo moderno. É segundo as Escrituras. O marido é autoridade sobre a esposa. Honre o teu marido. O marido, ele vai saber honrar a esposa como o vaso mais fraco e não vai usar dessa autoridade para oprimi-la. Honre ao teu Deus. Deus é a tua justiça e a tua fortaleza. Vamos pegar esse exemplo de Davi. Mantenha-se na integridade. Não peque. Ainda que exércitos te persigam, não peque. Não se volte contra a autoridade e Deus te abençoará. Nos vemos no próximo vídeo, ou nos cultos, ou nas nuvens com o Senhor Jesus. Pai, no nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo, peço-te, Senhor, que o Senhor venha abençoar os meus irmãos, que o Senhor venha derramar da sua glória e da sua graça, que o Senhor venha abençoar a minha tia Naya, o tio Tião, que o Senhor venha abençoar a minha esposa, meus filhos. Senhor, abençoa, Senhor, a Fernanda, abençoa o Marco, guarda-os, ó Pai, na sua presença. Pai, abençoa o Samuel, dá forças para esses jovens, Senhor. Ó meu Deus querido, derrama da sua glória, da sua graça, do seu poder sobre essas vidas. Abençoa meus queridos e amados irmãos. Abençoa, Senhor, a minha sogra querida, meu sogro querido, ali em Rondônia. Abençoa, Senhor, a Neinha, o Roberto, a sua família, ali em Cacoal. Abençoa, Senhor, a tia Ita. Oh, Senhor, essa tua serva, abençoa sua família, seus netos. Derrama da sua glória. Pai Santo, Pai querido, que nós mantenhamos a nossa integridade, mesmo diante das perseguições, porque sabemos que o Senhor é o nosso juiz e que o nosso juiz não dormita. Que Deus te abençoe
É assim que nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.